Bom, agora vamos unificar A parte artística. A parte artística, e aí a gente traz aqui nossa querida Maite Schneider. Mas antes, deixa eu mostrar esse daqui, que ela me é meu presente ou só? É um presente Tá. esse. Presente. Já é o segundo presente que você me dá. Manual da... Eu não te dei os outros livros? Você me deu só um? Só aquele grandão? Só. Ah, é. Acho Tem melhor me dar a mais, coleção ela não quer toda. te dar. Eu também acho. Manual de Empregabilidade LGBTI+. Olha isso daqui, Feito gente. pela Aliança Que maravilhosa, orgulho. pela Aliança LGBTI+. Fala um pouquinho sobre. Tá um livro incrível, né? Na verdade, eu fiz o prefácio deste livro, né? Assinei junto com a Márcia Rocha, com a Laerte Coutinho. Rocha, maravilhosa. Onde eu falo dos desafios da transemprego, né? Então tem vários gaps que a gente não conseguiu vencer, também como a gente conseguiu, algumas conquistas nossas também. Mas o manual em si tá lindo, né? Ele tá para download gratuito, inclusive, né? Vocês podem entrar no site lá no somosdiversidade.com.br. Vocês conseguem baixar lá o livro, tá incrível para você usar. Coisas muito atuais, recentes, inclusive, de preparação. Serve muito para pessoas LGBTI normais, pessoas assim, sabe? Então, quer dizer, não é muito voltado para empresas. Tem muito mais a ver para as pessoas, para os profissionais LGBT e mais, então, com informações de como você pode fazer a tua carreira, de dicas, de tudo que você pode passar dentro dessas normativas, né? O livro começa falando da parte dessa questão identitária, da questão da orientação, mas ao mesmo tempo ele vai se aprofundando até chegar com referências muito interessantes. Então, tá muito rico o material para vocês acessarem, olha. Gratuito, rico. E então tá incrível, né? Tô muito feliz com esse novo filhinho aí que tá. Mais um novo filhinho no legal, mundo aí. tem Já cronologia de termos e siglas com ênfase tudo, no Brasil, que é um glossário que foi feito, né? Dentro disso. De gênero. Tá bem completo ele, bem interessante para usar. A gente fala também um pouco do empreendedorismo, né, aí dentro, porque logicamente a gente fica muito preocupado com o corporativismo, mas nem todo mundo tem perfil pro corporativo, né? Eu falo, gente, vamos falar do empreendedorismo também, né? Ai, que máximo. Então aí eles isso. falam, tem muito as legal, leis, todas as leis sobre orientação sexual no mundo até 2020. Muito legal, ele tá muito bem diagramado, bom. então o pessoal da Aliança tá muito lindo. Aliás, ela já tem esse aqui, é o 8º que foi lançado, então já tem 8 manuais, a ideia é que tenham 22 manuais, então você vai achar sobre religião, você vai achar sobre a questão lésbica. Então, são vários manuais que estão sendo desenvolvidos. Tá muito linda essa biblioteca que a Aliança LGBT está fazendo e totalmente grátis, né? Para estar acessando. Para estar acessando, super atualizado. Repete o nome do link que as pessoas podem acessar. www.somosdiversidade.com.br. Tá, agora eu não consigo colocar, mas depois no gravado eu vou pôr na descrição. Quem estiver vendo no gravado, é só ir aqui que eu coloco o link. Inclusive o Instagram dessas meninas lindas também vão estar lá. Maite, eu quero até aproveitar, então, vou aproveitar isso daqui, o livro primeiro, pra gente falar uma coisa. Vamos falar um pouquinho de militância? Não, mas agora a gente vai falar de maneira diferente. Vamos, claro, Paula. Vamos, claro, que é gostoso. Nossa, super. que gostoso. E aqui pra isso. Mas é sobre isso mesmo que eu quero falar. Mudou tudo, não mudou? De novo, assim... vou te explicar melhor, pra te introduzir numa coisa que você não sabe. Me introduza gostoso. A militância, ela passou por fontes. Um beijo, Michelle, das Travas da Vida, que ela fala pra mim, ela já me corrigiu. Ela não tem mais militante ou menos militante. Mas, enfim, pra entender o contexto, eu vou pôr assim. Ali nos anos 2000, a gente militava de uma forma mais, talvez por falta de conhecimento, era uma forma mais leve, vamos pôr assim. Então tinha coisas que passavam desapercebido no dia a dia que hoje a gente consegue ter uma observação maior, que a gente chama de, sei lá, transfobia velada ou qualquer preconceito velado, né? Passava batido. Se fosse anos 80, 90, então passava tudo. Os Trapalhões estavam aí pra mostrar que tudo passava. Tudo passava. Quando chega ali em 2012 para 13, a gente começa a ter um fervor maior de identificação sobre o preconceito velado, que é aquele preconceito que a gente acha que não tá rolando. E a gente começa a entrar num momento mais fervoroso. Chega uma hora aqui em 2019, 20, que você não pode nem falar das pontas duplas de alguém, que alguém fala ponta dupla, você tá indo contra a bissexualidade, porque falou da ponta dupla do cabelo de alguém. Me parece, e eu tenho observado isso em outras comunidades também, como a comunidade preta, conversei aqui com Sara Zara, e também com a comunidade de pessoas gordas, que isso tem mudado de novo, e agora parece que tá ficando mais enxuto, mais leve, não é leve a palavra, alguém me ajuda? Tá mais fácil. Gente, quem quiser fazer pergunta, tanto pra Maite quanto pra Lindsay, é só mandar R$10 pelo Pix ou Superchat, que isso apoia o canal também pra gente pagar as despesas aqui, tá? Não sei se é mais leve, né, Paula? Ou menos pesado.
Que ela tem uma mudança, tem, porque o mundo tem mudança, né? Então, eu acho que a gente tem um mundo em mudança. Então, eu acho que é normal, né? Quer dizer, eu comecei a minha militância em 1990, né? Quando eu tinha 18 anos de idade. Primeiro site... Foi em 97, né? Que foi a Casa da Maitê, que iniciou em 97, né? Então, foi o primeiro site junto ali com o Mix Brasil. Então... Era diferente porque naquele momento a gente estava meio que se juntando em grupos, né, para se reconhecer. Então era um lugar de reconhecimento, né, que a gente achava pares. Então a gente fazia verdadeiramente irmandades lá dentro, né? A gente se juntava, era muito legal porque você não falava eu quero só ir naquela boate, você falava eu quero ir naquela boate para encontrar o que a gente considerava família, que muitas vezes a gente não tinha fora. Então era um lugar de encontro, era um lugar onde a gente se descobria muito, porque como a gente não tinha internet, era tudo muito distante, a informação, tudo. Então era um lugar onde a gente se abastecia nesse reconhecimento, que a gente usava de espelho para se reconhecer. Então, claro que era um outro tipo de militância, era um outro tipo de união, né? Agora, quando entra o advento da internet, que entra lá o Casa da Maitê, então, quer dizer, eu entro na internet em 96, em 97 eu crio o Casa da Maitê, que começa a dar um boom, né? Daí é diferente, porque a informação começa a atingir de modos diferentes as pessoas. Isso, claro, muda não só o mundo que a gente tá, mas a militância. Então a militância começa a cobrar, porque você sabe lá no Nordeste o que tá acontecendo, você sabe do outro lado do mundo, você vê caindo lá, você vê um 11 de setembro, que você vê ao vivo caindo no mesmo momento e o avião entrando lá dentro. Então começa a ficar tudo diferente, entende? Então a militância começa com uma cobrança muito maior e, logicamente, essa assertividade, e eu não vou dizer que é boa ou ruim, é característica do momento, né? E eu acho que hoje em dia, entende? Eu percebo que não é uma leveza, mas eu acho que tem uma pulverização, entende? Eu acho que hoje em dia tá mais pulverizado, porque voltou aquele discurso e é tudo muito cíclico na vida, né? O dinheiro é muito cíclico, né? Você vê as altas e baixas, agora todo mundo falando, o Bitcoin tá em alta, não sei o quê, e outra hora tá em baixa. Então a vida é muito cíclica, né? A história é muito cíclica. Sim. E a militância é cíclica. Então eu acho que tá tendo uma pulverização nesse sentido, que a própria militância tá dizendo, mas não seja chato, mas não é tanto assim, vamos voltar, né? Tinha gente esses dias falando, que saudade do GLS, né? Vamos voltar para o GLS, porque não que era mais simples, mas parece que era mais unido. Hoje em dia parece que tem uma polarização maior, inclusive entre as próprias pessoas viventes do grupo. Então eu acho que é só um modo diferente, né? Eu não analiso assim como eu sempre fico olhando a curva e falo assim, gente, eu que já passei por tantas militâncias, entende, Paula? E até entender o que é militância, né? Que na nossa época a militância era um encontro, era sobrevivência. Antes da gente era resistência. Quando a gente fala lá de 69, quando a gente fala de Stonewall, é resistência de um espaço, né? Depois, quando chegou o ano 2000, quer dizer, a militância acabou sendo uma forma de explosão, pra gente extravasar realmente, pra gente não aceitar mais aquelas coisas, pra gente não aceitar qualquer coisa, porque a gente estava cansado dessas questões todas em cima das nossas costas. Eu acho que agora que a gente está nesse lugar de 2024, entende? É um lugar que a gurizada já nasce em outro lugar, né? Esses dias eu fui numa escola dar uma palestra numa escola, e que era lá, justamente você falando de Paraisópolis, mas era em Heliópolis lá, que é uma comunidade muito grande ali em São Paulo também, de um pessoal lá, e era um colégio de 300 alunos que o professor me chamou para ver, eu tinha visto a entrevista, imagina, no Jô Soares, minha, e ele me chamou para dar falar sobre diversidade para essas criançadas. Então a maioria ali de 12 até uns 15 anos de idade, e daí eu cheguei no colégio, aquele monte de criança, olha a tia do Jô, falando, gente. Entrei lá dentro, comecei a falar de diversidade lá dentro, tudo em 15 minutos, depois de 15 minutos estavam perguntando, mas e se eu beijar e colocar a língua engravida? Então parecia, como é que é o nome da mulher, que é aquela que responde dúvidas no programa lá do Serginho Groisman, que tem... sei, sabe? A psicóloga, uma psicóloga, né? Sexóloga, tem lá. E daí, porque eles confundem diversidade com sexualidade, tudo, e começaram a perguntar disso. Daí eu só olhava, que tava uma banca de diretores, de pais e mestres ali perguntando coisa, tudo, e eu tava toda uma lição de moral. Eu falei, não é isso, quer dizer isso, porque sempre aquele olhão em cima. Até que eu tava pra ir embora, eu falei, gente, só tempo de mais uma pergunta, porque eu tenho que ir pra outro lugar. Laura Miller. Obrigada, Vini. Obrigada, Vini. Obrigada, é Laura Miller, que responde dúvida. Então parecia uma Laura Miller ali no meio. Eu tava pra ir embora, daí fiz, como eu sempre faço, nos lugares onde eu vou palestrar, e falar alguma pergunta que eu tenho que ir embora, tudo, e na primeira fila era só menina. E daí as meninas da frente falaram assim, o Richard. Daí eu falei, olha, meninas, eu acabei de falar faz pouco tempo de bullying.
Isso é uma forma de bullying, que a gente não percebe. A gente acha que bullying é tirar sarro. Então, você já vai saber quem é. Contar a história. Você já vai saber quem é. Mas daí eu falava assim, gente, isso aqui é uma forma de bullying. Bullying não é só pressão. Bullying é quando você faz uma pressão e a pessoa não tá nem aqui pra se defender tudo. Ah, desculpa, é verdade, não sei o quê. Nisso levanta, na última fila, imagina, 300 alunos, na última fila levanta um menino com a blusa toda dobrada, meio estilo galã, aquela coisa que a gente tá acostumada, levanta, ele é enorme. Daí as meninas viram pra trás assim, Richard. Daí eu vejo aqueles corações saindo, eu falei, ai, é o deus grego do colégio. Né? Eu falei, ai, gente. Daí eu falo, quem é você? Ele falou, Richard. Eu falei, calculei que fosse. Eu falei, olha, Richard, não precisa perguntar, né? Já pro Richard não perguntar. Eu falei, Richard, não precisa perguntar, né? Porque eu sei que tem essa pressão, tudo tal. Ele falou, não, eu quero perguntar uma coisa pra senhora. Eu falei, que droga, né? Pensei comigo. Eu falei, ai, gente do céu. Não, a senhora hoje em dia nem me provoca, mas eu falei, gente, essa pergunta, o que o cara do fundo? Porque eu sempre tive trauma, eu sempre fui a primeira da fila. Eu detesto, pra mim, fundão era fazer bullying, né? Era quem fazia bullying comigo na primeira fila, né? Eu falava, ai, gente, vou me arrepender dessa pergunta. Ele falou, eu quero perguntar. Eu falei, então pergunta. A pergunta começa assim, olha, o meu melhor amigo é viado. Eu falei, só um pouquinho. Quantos anos você tem? Ele falou, acabei de fazer 15. Eu falei, isso você não pode falar aos 15 anos, porque vocês estão se descobrindo nessa idade, né? Que uma pessoa é viado, mesmo sendo teu amigo. Daí ele aponta pro lado e fala, você não é viado? Me levanta uma pessoa que eu me identifico, porque sou eu, na minha época de colégio de Bom Jesus, que era Mariquinha, que eu já contei a história aqui pra vocês, tudo. Levanta aquela pessoa super delicada, assim, tudo. Ele falou, pode ficar tranquila, dona Maitê, eu não sou nem viada, eu sou super viada. Isso no meio de 300 alunos em Heliópolis. E ninguém tirando sarro. Coisa que aconteceria normalmente na minha vida. E eu sem entender nada. Eu perguntei, como é que é teu nome? Ele falou, Marcelo. Eu falei, Marcelo, quantos anos você tem? Ele falou, também fiz 15. Eu falei, mas você não acha, né? Como eu falei pro Richard, que é muito cedo de você falar, nem que é viado, que você é super viado, não é muito cedo de você falar. Ele falou, não, já tentei ficar com 2 meninas. Ui, só amiga mesmo. E falando assim, tudo tal. Eu falei, gente, ninguém tirando sarro, todo mundo curtindo. Eu falei assim, tá. E a minha cabeça muito confusa, que eu falei, gente, mas qual a pergunta desse Richard? E eu comecei a tomar terror, que já era grande, começou a ficar ainda maior o terror na minha cabeça. Nisso me chega o Richard, eu falei, Richard, eu não tô entendendo. Então tá, teu amigo, mas qual que é a questão? Se não é, pelo que eu vejo, identitário, orientação, o que é a questão? Ele falou, não, dona Maitê, é o seguinte, ele tá saindo com um cara do colégio do lado, né, aqui do colégio do lado, e esse cara do colégio do lado só vem aqui dar a mão pra ele se ele pagar um sanduíche. Isso não é relacionamento abusivo? Essa foi a pergunta de Richard. Gente, olha como as crianças... E daí me desfaleceu, porque eu falei, gente... O amigo tá preocupado vendo o outro. Eu falei, olha, vamos perguntar pro Marcelo. Vamos perguntar pro Marcelo. Eu perguntei se sente num relacionamento abusivo, porque não dá pra gente julgar através de ações. Ele falou, não me sinto, não sei o que. Eu já falei pra ele, sabe, dona Maitê, que não sei o que eu faço isso, porque o pai desse cara que eu tô... Não é nem namoro, eu tô só ficando, mas o cara que vem aqui, tudo tal, o pai dele não dá, porque o pai dele bate na mãe, e daí tira o dinheiro dele, e ele não tem dinheiro pra comer. Então, como meu pai sempre dá, tudo tal, eu divido meu sanduíche pra ele poder ter o que comer, porque ele passa o dia inteiro no colégio. Então eu não acho que é relacionamento abusivo isso. Então começou uma relação de uma preocupação de um cara que era tipo o deus grego do Olimpo, né, idealizado por todo mundo, com um amigo que tava nessa exposição, que ele tava preocupado realmente com o amigo pra falar sobre a toxicidade de um relacionamento abusivo, né, que poderia ser um relacionamento abusivo na pergunta. Então eu acho que tá tudo diferente. Então eu acho que as militâncias hoje em dia acompanham isso, dessa diferencial, porque essa juventude hoje não quer saber, sabe? Eu não quero nem me rotular como algo, entende? Né? A gente tá discutindo na nossa militância antiga a questão de não binariedade, mas pra essa gurizada nova que tá aí, dessa geração que tá vindo, eles nem isso interessa, porque eles, tipo, eu quero seguir meu fluxo, eu quero sabe, ser feliz, quem eu sou, ou me descobrir através das experiências um pouco de quem eu sou. Então eu acho que é um outro lugar, sabe? Acho que a militância, na verdade, ela tem um delay, inclusive, com relação ao movimento atual do que acontece na sociedade. Acho que a militância é antiga, né? Ela vive de um passado, né? Se entristece de uma não lembrança, e eu acho isso horrível, porque a gente não tem uma memória de movimento, não tem uma memória de sociedade, não tem uma memória de história, então a gente acha que está sempre inovando. Esses dias eu fui lá numa palestra de uma super famosa trans, que é essas influenciadoras de gamers, não sei o que, tudo, que tem não sei quantos milhões de seguidores. E eu não jogo, né? Que eu sou do tempo de videogame, lá do Atari e tudo. E ela com um monte de seguidor, imagina, 25 anos de idade, ela falando assim, fico feliz de ser, assim, a primeira, porque no meu tempo não tinha ninguém que fizesse isso. Eu falei, nossa, que horror, não tinha ninguém, gente. Eu falei, coitada, né? De todas que passaram, morreram. Eu falava, gente... Não, e pra ela não era referência, essa militância.
Não era. Mas, Maitê... Então chega num outro lugar, entende? Só te cortando aqui pra te lembrar aqui na minha cidade. Você mandou pra mim que uma menina da minha cidade tava falando assim, eu sou a primeira trans de Paulínia. É isso. E eu fiquei assim, oi? E só eu moro 30 aqui. Que e louco, sempre fui né? trans, eu não me tornei trans aqui. Eu sempre fui daqui. Aí eu, Lara, a Carol, uma galera. A gente só olhou pra ela e falou assim, oi? Aí eu fui falar com ela, tanto que ela me bloqueou. Eu falei assim, não, amiga, tem uma galera, eu te apresento, vamos nos informar. Ela falou assim, não. Ela, não viu tudo, né? Jardel tá entregando tudo. Tá, o Jardel tá entregando tudo. Aí ela pegou, o Jardel falou que eu era a primeira bonita. Aí ela falou assim, mas é que vocês não são trans, vocês são travesti. Eu falei, amiga, vou te dar mais essa aula gratuita também. É isso. E aí, essa questão também de querer ser primeira, eu sou a primeira trans a cagar, a primeira trans a fazer xixi deitada, a primeira trans a... E a gente devia torcer pra que tivesse muitas, né? Pra que a gente não fosse a última, né? Exatamente. Eu sou a última trans a saber que tem outras trans em Paulínia. Então é tão louco esse negócio do primeiro, porque ficou esse lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu analiso isso, que é uma boa crítica que você fez, mas eu trago isso pra militância, entende? Porque muito dessas não conhecimentos é por causa dessa militância. Que a militância pra grupos jovens acabou sendo uma coisa chata, uma coisa boring, uma coisa incomodativa, um pessoal que tipo, ai meu Deus, lá vem tendo que referenciar, não sei o quê. Mas a falta de não respeito leva as pessoas a essa ignorância, entende? Porque a gente não saber de onde veio, não saber dessa ancestralidade, da gente não saber realmente que tudo é um fluxo, que tudo é um ciclo, entende? Então eu acho que essas formas de mudança, entende, Paula, são interessantes porque é como é a sociedade. Mas ao mesmo tempo eu analiso, né, e aí pode ser uma questão, entende, será que a gente precisa continuar militando ou o que é militância, entende? O que é militância nos dias de hoje? O que Mas é não tem a militar ver com nos o dias de lance da hoje? liberdade também, de você, quando você para de lutar pela liberdade, você corre o risco de perdê-la. E a gente deixar de lutar por algumas coisas. Você viu que na Itália, Europa, primeiro mundo, todos os estudos, a primeira-ministra, ela queria tirar o casamento igualitário. Mas você entende militância como eu entendo, é por isso que a gente continua nesse sentido militante, porque a gente entendeu que militância é o pensar coletivo. Sim. E a gente vive cada vez mais uma época do indivíduo. Isso. Do eu. Eu. Né? E não é aquele eu pra tipo, não, porque pra ajudar outra pessoa eu tenho que estar bem, como a gente divulgava, né? Aquela coisa budista que a gente tem, né? A Lohane é budista, então eu também fui aprendendo um pouco do budismo através disso, mas da lei da ação e reação, de todas essas questões. Mas era uma questão, entende? De ficar bem, porque você tem que estar forte pra poder ajudar alguém. Não pode ser duas pessoas fracas ali sem alimentar pra se alimentar. Mas não, hoje em dia foi levado ao extremo, não, sou em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e não é nem você depois, entende? Então é muito do eu, e não existe o nós, entende? Toda vitória, mesmo individual, ela passa por um coletivo. Claro. Se hoje você consegue vitórias individuais, foi por causa de coletivos que passaram, que estão ou que passaram, entende? Então este lugar do eu que eu falo, entende? A gente entende isso como militância, entende? A gente sabe que vai voltar, que é tirar do direito primeiro de pessoas mais fracas, depois vai até chegar um dia daquela pessoa, tem até aquela, acho que é Mayakovsky que tem, né? Uma coisa que ele diz, no primeiro dia, chegam na minha casa, entro na minha casa e eu não falo nada. No segundo dia, eles entram na minha casa, matam o meu cachorro e eu continuo sem falar nada. No terceiro dia, eles entram na minha casa, matam o meu cachorro, pisam na flor que eu mais gostava e eu não falo nada. Até que no quarto dia, eles entram na minha casa, matam o meu cachorro, pisam na minha flor e por nunca ter falado nada, eu agora não posso falar mais nada. Caralho. Porque foi a tua voz ali. Entende? Então chega uma hora que não vai ser só o cachorro, que não vai ser só a pessoa que você tá pisando, aquela que você não concorda, aquela que você, isso aí pode tirar porque é lixo. Chega uma hora que vai ser você. Sim. E é por isso que a importância da gente falar do coletivo, entende? Por isso que é importante falar de diversidade, porque quando eu falo de diversidade eu não falo de grupos de afinidade, não é falar de gay, não é falar de trans, não é falar de pessoas mais 50, não é falar de pessoas com deficiência, é também. Mas é falar de gente. E se não for uma luta conjunta, entende, Paula? A militância não tem porquê. Só que hoje em dia, quando fala em militância jovem, não é uma militância de coletivo. É uma militância para benefícios próprios e individuais. É.